O choro de desespero não vem da guerra. Está bem longe da Ucrânia. É de uma cidadã russa em São Petersburgo, a cerca de 400 quilômetros da fronteira com a Finlândia, após a prisão de amigos que protestavam contra a convocação de 300 mil reservistas para reforçar as tropas lideradas por Vladimir Putin no campo de batalha. É a primeira mobilização militar da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial e a maior escalada da ofensiva na Ucrânia desde a invasão em fevereiro. Em um pronunciamento raro em rede nacional, o presidente Vladimir Putin disse que vai usar todos os recursos disponíveis para proteger o país e o povo russo. Muitos russos também têm medo de morrer na guerra e, por isso, além de protestar, buscam uma rota de fuga. Foram muitas as partidas da Rússia, grande parte para destinos que não exigem vistos para a entrada de russos, como a Turquia ou a Arménia. É a chamada mobilização parcial das tropas. Mas o reforço dos reservistas, mal treinados e, via de regra, sem experiência para o campo de batalha, foi apenas uma das respostas do Kremlin à retomada de territórios ao leste pelo governo da Ucrânia. A outra veio em forma de ameaça nuclear. Primeiro do próprio Putin, que garantiu não estar blefando. E depois, em tom ainda mais duro e claro, do ex-presidente Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. A tradução é da CNN em Portugal. As repúblicas do Donbass e outros territórios serão admitidos na Rússia. A proteção de todos os territórios que se juntarem será significativamente reforçada pelas Forças Armadas russas. Quaisquer armas russas, incluindo armas nucleares estratégicas, podem ser usadas para essa proteção. Afinal, qual é o risco de Putin efetivamente lançar mão de armamentos nucleares para evitar a derrota na Ucrânia? Qual é a disposição da Ucrânia de retomar as áreas que devem ser submetidas a referendos que podem determinar a anexação por Moscou? E em que medida o líder russo corre o risco de ficar isolado, inclusive dentro de seu país? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Felipe Barini e com o especialista em segurança internacional e professor da ESPM, Gunter Hudzit. Fique com a gente. Felipe Barini, considerando as palavras de uma das mais altas e importantes autoridades da Rússia, o ex-presidente Dmitry Medvedev, é correto afirmar que, nesse momento, qualquer tipo de ação militar na Ucrânia, com o objetivo de retomar áreas ao leste do país, as famosas áreas de Luhansk e Donetsk, elas permitem à Rússia usar armas nucleares na região da guerra? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Pela doutrina nuclear russa, o uso dessas armas, ele segue um monte de regra. Não é simplesmente uma pessoa, como se diz nos filmes, uma pessoa com um botãozinho vermelho em cima da mesa. Tem uma série de protocolos estabelecidos ainda na União Soviética. E um dos critérios para esse uso é, existir uma ameaça à existência do próprio Estado russo, você pode usar o arsenal estratégico, as armas nucleares, no caso. Se a Rússia, de fato, anexar, como você mencionou, Donetsk, Luhansk, mais Zaporizhzhia e Kherson, essas partes serão consideradas um território russo e Putin, eventualmente, pode decidir que os ataques que estão ocorrendo na Ucrânia ou contra-ofensiva ucraniana contra essas áreas são um ataque contra o território russo, uma guerra de fato, que poderia, em último caso, justificar esse tipo de armamento. Sim, tem alguma motivação, mas cabe ressaltar que Medvedev, ele é uma das vozes hoje mais, como digamos, agressivas no cenário político russo. Esse é um cenário extremo. É possível? Sim. É provável? Pouco. Mas, como eu até entrevistei há algumas semanas o chefe da Organização de Tratado de Banimento de Armas Nucleares, o simples fato de você ter
armas nucleares, significa que elas podem ser usadas. Agora, Barini, é curioso, né? Porque o Medvedev sempre foi uma face da resolução harmoniosa dos conflitos. Como ele mudou? Medvedev, ele era uma das principais faces da Rússia moderna, da Rússia próxima do Ocidente. Tem uma foto clássica do Medvedev comendo um hambúrguer com Obama. Medvedev, ele trabalhou pela integração digital da Rússia. Medvedev conduziu uma das mais bem-sucedidas campanhas contra o alcoolismo na Rússia. Mas depois que ele saiu do poder, quando Putin retornou, ele se tornou primeiro-ministro. Mais de 2/3 dos deputados aprovaram o nome que Putin escolheu para primeiro-ministro. O primeiro-ministro na Rússia, ele tem funções muito internas, domésticas, e ele acabou se tornando a pessoa mais odiada da Rússia, porque a culpa pelos problemas da Rússia não iam para o Putin, iam para ele. E ele foi perdendo espaço no governo, e eu sempre vejo essa guinada dele por um lado mais aguerrido, mais radical, como uma tentativa de autopreservação, de sobrevivência ali dentro. Ele tenta se manter no poder. Hoje, como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, eu vejo como uma tentativa dele se manter, e as posições dele são sempre as mais radicais. Hoje, por exemplo, foi um sinal disso, da carta nuclear. Algumas coisas que ele falou nos posts recentes de Telegram dele são impublicáveis, mas é sempre nesse nível. Agora, Barini, essa anexação vai se dar com um referendo. Só que quem vai votar é uma população ameaçada por armas, né? E sob um domínio russo. Qual é a disposição dessa população nesse referendo e também a disposição do governo ucraniano para atacar essas áreas, né? Retomar essas áreas onde vive a população ucraniana? Um fato interessante dos referendos é que, por 3 dias, a votação nas sessões eleitorais ela será restrita. Em Donetsk e Luhansk, a prioridade será dada à votação presencial nas casas das pessoas. Ou seja, a pessoa vai bater na porta e vai votar. Vamos votar aí. E a gente sabe que são zonas ocupadas, são zonas militares. Muitas delas estão sob lei marcial. Então, as pessoas têm medo de dizer, não vou votar. Você vai dizer, tem um soldado que, segundo as acusações, inclusive reiteradas pela ONU, pelo promotor do Tribunal Penal Internacional, tem acusações graves de violações de direitos humanos contra populações locais que se recusaram a aceitar, ou até que nem ofereceram resistência. Então, existe um clima de medo. É diferente do referendo da Crimeia, por exemplo, em 2014, quando você tinha uma população majoritariamente russa, você teve alguns incidentes militares de baixíssima intensidade, foi uma ocupação rápida e a Ucrânia estava no estado de caos. Não agora a Ucrânia está no estado de guerra, está em meio a uma contraofensiva que está sendo bem sucedida em várias frentes. Esse referendo ele vai ter uma reação muito forte dos ucranianos, talvez até sirva como um elemento a mais para incentivá-los nessa contraofensiva, mas não vai ser reconhecido por ninguém. Agora, insistindo um pouco na pergunta da Carol, né? A contraofensiva da Ucrânia veio pelo norte dessa região sobre a qual a gente está falando. E ela foi muito bem feita, ela foi muito efetiva, embora a área seja pequena em relação ao todo que já foi ocupado pelos russos. Essa é uma sinalização quando a gente escuta as autoridades da Ucrânia, o próprio presidente Zelensky, ele tem um interesse efetivo, ele demonstra o interesse efetivo de avançar sobre essas áreas? Sim, o objetivo dele, ele deixa isso bem claro, é retomar todas as áreas, inclusive a Crimeia. A Crimeia eu acho um tanto quanto complicado, mas ele quer retomar Kherson, quer Zaporizhia, quer Donetsk, quer Luhansk. Ele quer retomar essas áreas. E a estratégia dele está muito interessante, porque ele não está fazendo um ataque massa, ele está atacando pontos centralizados, usando muito bem as armas que estão sendo fornecidas pelo Ocidente. E está conseguindo sucessos grandes. Ele começou por Kharkiv, no norte. A Rússia ataca bastante, mas a Rússia não está conseguindo se segurar. Esse é até o principal ponto que justificaria a mobilização parcial das forças russas. Só que ele tá com problemas logísticos, armas, tropas desmobilizadas e os problemas dele vão muito além do simplesmente dos ucranianos, ele tem problemas internos para lidar. Barini, em que medida essa mobilização de reservistas no interior da Rússia já está acontecendo e até que ponto avança inclusive sobre homens sem experiência ou com pouca experiência militar? Teoricamente, quem vai ser chamado são pessoas que têm algum tipo de treinamento militar. Existe o serviço militar obrigatório na Rússia, se eu não me engano, são 27 milhões de pessoas que passaram pelo serviço militar obrigatório e estão em idade militar, que é até 35 anos para soldados, até 55 anos para oficiais superiores, que essas são as regras da mobilização.
Mas tem muita gente que não tem experiência alguma de combate. Tem pessoas que têm treinamento primário de combate. Ninguém sabe direito se a Rússia tem armas suficientes para dar para essas pessoas e onde que a Rússia vai abrigar 300 mil pessoas. O inverno está chegando. A guerra ela começou a ser travada no final do inverno. Agora, a guerra provavelmente vai se estender pelo inverno inteiro. E onde essas pessoas vão ficar? Em tendas, o moral das tropas russas ele já está muito baixo. Isso até contribui para algumas das derrotas no combate. Você vai colocar tropas novas, que vão contra a vontade delas para o front, e tropas que, teoricamente, são inferiores àquelas que estão lutando já. Não é uma conta que, nesse momento, bate muito. Manifestantes também saíram às ruas para protestar contra a decisão. Mais de 1.000 pessoas foram detidas em manifestações em pelo menos 15 cidades. A gente tem visto um nível de oposição muito grande dentro da Rússia, inclusive de gente enfrentando a polícia que tem prendido há muitos meses já. Na sua avaliação, qual é a leitura que se faz do nível de oposição que existe hoje dentro da Rússia a essa nova etapa da guerra proposta pelo Putin? Eu creio que as imagens dos aeroportos cheios, as filas de fronteira com a Finlândia, com o Cazaquistão, com a Geórgia, tem filas grandes, as pessoas fugindo, os protestos na rua. Eu creio que nós vamos ver muitos protestos em áreas mais pobres da Rússia, com a Buriátia, perto da Mongólia, que é uma das regiões mais pobres da Rússia e de onde vem muitos soldados. Um nível muito superior ao que você vê de outras regiões, no Cáucaso também. Curiosamente, soldados não russos. A Rússia tem mais de 80 nacionalidades ali dentro. A Rússia não é um bloco. A Rússia são várias Rússias ali dentro. E essas pessoas estão começando a ficar preocupadas, porque... por que a gente está sendo chamado? Por que Moscou continua vivendo em festa, bailando, e a gente está suportando, está recebendo os corpos dos nossos filhos em caixões ou então em potinhos de cinzas? Eu creio que a gente vai ver uma intensificação de protestos e um aumento da repressão. Bom, enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu nessa quinta-feira para condenar essa nova etapa do conflito na Ucrânia, mas, como sempre, os russos têm poder de veto no Conselho de Segurança. Tem alguma chance da ONU simplesmente detonar esse poder de veto da Rússia, considerando o descumprimento da Carta da ONU no que diz respeito à soberania das nações? Eu não acredito, porque você abre um precedente se você fizer isso. Todos os países ali já tiverem, em certo grau, na posição da Rússia. Os Estados Unidos no Iraque, a China com Xinjiang, a França com as guerras coloniais. Todo mundo já teve em algum momento numa posição dessa. Eu acho muito fácil falar inclusive o Joe Biden falou, o presidente dos Estados Unidos, o Emmanuel Macron falou isso na Assembleia Geral, que deveríamos ter um Conselho de Segurança mais inclusivo, mas eu acho que é um pouco discurso e isso não vai ser uma proposta, claro, a menos que haja num caso extremo, como a gente mencionou, um uso de arma nuclear em combate, aí você pode talvez levar algum tipo de mudança, mas se não houver um evento extremo, eu não vejo nenhuma mudança a curto, médio prazo. Barini, para além das derrotas no campo de batalha, a Rússia também enfrenta derrotas estratégicas no campo da diplomacia, antes mesmo do anúncio dos 300 mil reservistas da ameaça nuclear. Turquia, China e Índia deram sinais de que já não estão tão próximos do Putin. Em que medida eles estão resistindo, desagradados com essa nova etapa e com a insistência do Putin em fazer guerra? Eu acho que não é que eles estejam distantes do Putin, eles estão querendo uma solução, ou menos um sinal de solução. A guerra na Ucrânia é uma guerra que afeta o mundo inteiro. A gente tem efeito aqui no Brasil, tem efeito na África, tem efeito, milhões de pessoas estão passando fome por causa da guerra, porque a Ucrânia e a Rússia deixaram de exportar comida para lá. É interessante que as coisas voltem ao menos a um estágio que era antes da guerra, um conflito congelado, com pequenos focos, assim, às vezes de combate, mas não um conflito aberto como esse da Ucrânia, é um conflito clássico, onde já morreram dezenas de milhares de pessoas, tem milhões de refugiados ao longo do mundo. Isso não é bom falando em termos financeiros, isso não é bom para os negócios, tirando a indústria militar, claro que está lucrando bastante. Ninguém quer um conflito desse por tão longo tempo, ainda mais em um momento de recuperação econômica pós-pandemia. Felipe Barini, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço. Obrigado. O
Professor Gunther Hudzitz, o senhor sempre falou do risco que poderia existir de uma ameaça nuclear se o presidente russo Vladimir Putin entrasse no modo pânico, né, diante de um cenário no qual ele pudesse perder a guerra. Chegamos nesse ponto? Olha, acredito que ainda não. E espero que não cheguemos perto disso. Bom, primeiro, para deixar bem claro, o grande temor que se tem não é uma guerra nuclear estratégica, ou seja, usando as armas atômicas de grande potência que podem destruir cidades. Nós estamos falando de armas nucleares táticas, de até 5 megatons, para as pessoas terem uma ideia. Hiroshima e Nagasaki tinham 7 megatons. Quase 140 mil pessoas foram mortas pela bomba Little Boy na cidade portuária, muitas no ato e várias em consequência dos ferimentos ou da radiação. Seriam usadas em campo de batalha. Tá? Mesmo assim, uma arma nuclear, né, tem o potencial de matar muita gente, destruir muita coisa e jogar uma quantidade muito grande de radiação na atmosfera. Tá, então é esse o receio que se está tendo, porque, ao que tudo indica, as Forças Armadas, né, principalmente o exército russo, está no perigo de simplesmente esfacelar. É isso que tem o receio que está surgindo. Se a ameaça nuclear ainda eventualmente está distante, o modo pânico do Putin não parece tão distante assim, porque essa tomada de decisão envolve claramente uma percepção de que as coisas estão indo de uma maneira muito ruim, né? É isso, você colocou bem, muito ruim. Porque tem um grande problema. A convocação de 300 mil soldados não vai ajudar o exército russo nesse momento. Porque pela estrutura russa, né, de exército, normalmente são os voluntários que têm contrato com o exército, que os chamados, vamos dizer assim, os chamados soldados profissionais, que treinam os conscritos. E esses soldados profissionais estão na Ucrânia, ou já foram mortos lá, e se você retirá-los, eles podem simplesmente fazer falta e perder mais território. O moral das tropas está muito baixo, a estrutura de comando e controle está completamente desorganizada, ou seja, simplesmente pegar 300 mil jovens que fizeram treinamento militar há anos atrás e levá-los para a frente de combate, vai ser uma carnificina. Não vai conseguir segurar o avanço ucraniano que ganhou experiência nesses últimos meses. Então, essa convocação mostra bem isso, provavelmente o estado de pânico que a cúpula russa está tendo. The southern counter-offensive goes on. Artillery pound Russian positions a few miles away. O senhor falou aí nesses 300 mil reservistas, a gente conversou agora há pouco com o Felipe Barini e ele fazia também esse questionamento, né, se o exército russo teria infraestrutura e até armas para esses 300 mil reservistas que estão sendo mobilizados. Existe essa estrutura, lembrando que o inverno está chegando? Há uma grande incógnita de que o quanto na reforma que as Forças Armadas russas passaram nos últimos anos, o quanto efetivamente de infraestrutura sobrou com essa capacidade. Então, muito provavelmente não tem, tá? Então não vai ter aonde treinar, não vai ter tanques, não vai ter os carros de transporte, os caminhões, não vai ter. Há até receio de que efetivamente munição comece a faltar. Até saiu na imprensa do mundo o quanto de munição, de combustível os soldados russos deixaram. E há ainda o grande temor que, de repente, até esses ucranianos russos que estão lutando ao lado das forças russas, eles se sintam, de repente, ou completamente com receio de eu estou morrendo para quê se o exército está se esfacelando? Eles também desertem. Então, há um temor que a coisa pode ficar ainda muito pior daqui para frente. Professor, o senhor está mencionando o terreno, né? Como as coisas estão acontecendo. Agora, a política ela tem um outro raciocínio.
E aí o que a gente observa de fatos, né? Tem um referendos em áreas ocupadas hoje pelos russos dentro da Ucrânia nos próximos dias. Essas áreas serão, portanto, consideradas áreas da Rússia. Ao mesmo tempo, a gente vê a Ucrânia disposta a retomar justamente essas áreas e tem sido efetiva nas bordas, especialmente na borda norte dessa área conflagrada. E aí como é que fica? Se a Ucrânia realmente invadir o que a Rússia vai chamar de território russo, o que a Rússia tem para usar a não ser arma atômica? O que Vladimir Putin pode fazer é fazer uma mobilização geral. E aí simplesmente convocar mais de 1 milhão. Então de 300 mil para 1 milhão. Que vai agravar esse lado que a gente acabou de falar, né, de como armá-los para a frente de batalha, mas principalmente ter um número maior, mesmo que seja, como a gente diz aqui no Brasil, né, muito tempo, bucha de canhão que vai morrer, e aí o segundo passo que é o mais, se torna mais perigoso. Se forem realmente considerados territórios russos e vierem a ser invadidos, aumenta a possibilidade de uso de uma arma nuclear tática. Então, como guerra sempre é um evento político para atingir um objetivo político através de violência organizada, a grande questão é: temos como conseguir conciliar as duas partes para que a gente não chegue nesse cenário? Está difícil de enxergar uma saída. Pois é, ainda na questão das armas nucleares, né? A gente não sabe como se opera a arma nuclear em território de conflito, porque isso nunca aconteceu. 45 foi quase um ato de humilhação no Japão, o que foi feito pelos Estados Unidos. Tem como a Rússia não ser impactada no ponto de vista físico, prático, por uma arma atômica nessa região, ou mesmo países da OTAN serem impactados caso a Rússia escolha fazer o uso desse tipo de armamento, por exemplo, ao oeste, bem longe da região conflagrada? Eu acho que atacar grandes centros urbanos a oeste da Ucrânia não deve ser um objetivo russo, porque se ele escalar a guerra nesse sentido, ele pode começar a perder o apoio da China e quase certeza da Índia. São dois governos que nessa última semana, na semana passada, deram em encontro de um grupo de segurança da Ásia chamada Acordo de Xangai. Os dois governos deixaram claros para Putin que ele precisa resolver essa questão logo. During a televised meeting in Uzbekistan, Indian Prime Minister Narendra Modi said now is not the time for war. Então, o uso de uma arma atômica já afetaria as relações com esses dois países, e se for num centro urbano, mais ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? Se ele vier a utilizar, vai ser provavelmente no leste, onde as forças ucranianas estão avançando e avançando rapidamente, para pegar realmente o máximo possível de soldados ucranianos e, infelizmente, civis ucranianos também, só que como é mais perto do território russo, muito provavelmente o efeito fallout, ou seja, a radiação que é jogada na atmosfera, com o vento pode ser levado para o interior da Rússia, ou então para os países europeus, como foi no acidente de Chernobyl lá nos anos 80. Por isso que se espera mesmo que não cheguemos nesse cenário. Agora, professor, nesse caso de uso de armas nucleares, sobretudo se houvesse impacto nos países europeus, como o senhor está mencionando que pode acontecer, o material nuclear ser levado pelo vento, tem como a OTAN não entrar nesse conflito, não escalar o mundo para um conflito nuclear? Eles não vão entrar porque, como você colocou, seria a Terceira Guerra Mundial, aí sim seria a aniquilação da vida na Terra como a gente conhece. Infelizmente, o máximo que a OTAN vai poder fazer é protestos, aumentar sanções, pressionar os outros governos para isolar cada vez mais a Rússia. Então, a OTAN está realmente numa sinuca de bico, como a gente diz. Não pode escalar, mas também não pode abandonar a Ucrânia.
Professor, a gente sabe que o Putin está nesse momento de enfraquecimento, né? Porque viu as forças ucranianas retomarem territórios importantes e por isso foi para esse tudo ou nada. Considerando toda a oposição interna e externa a essa nova ofensiva, inclusive com ameaça nuclear, o senhor considera possível que o Putin possa ser surpreendido com deserções, não desses reservistas que estão sendo convocados, né? Mas deserções na alta cúpula de comando antes que ele cometa alguma loucura? Deserções não. Ele tem um medo, com certeza agora ficando cada vez maior, dele ser derrubado num golpe. Porque um dos cenários possíveis é que governos europeus comecem alguma negociação com outros membros dessa elite econômica e política da Rússia, oferecendo a possibilidade de que, se eles vierem a derrubar Putin, as sanções seriam, né, levantadas, a Rússia teria que abandonar os territórios ocupados agora esse ano e começar uma negociação de tentar refazer as relações. Esse cenário parece que não é tão absurdo assim como se imaginava até pouco tempo atrás. Aí é que com certeza aumenta essa pressão sobre Putin e, de novo, quanto mais pressionado ele estiver, mais perigoso para a escalada do conflito. Professor Günter Hudzit, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, professor. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP, do UOL, da SIC Notícias de Portugal, da CNN de Portugal e da CNN Internacional. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.